Hoje nós vamos falar sobre a água, não é isso? Isso, hoje vamos falar sobre ela, a água. A composição química H2O, né? 2 partículas de hidrogênio para 1 de oxigênio. Tão fundamental, né? Tão fundamental em nossas vidas a água. Nós moramos em um planeta que é 3/4 de água. Assim também é o nosso corpinho, tá? Nosso organismo é formado por 3/4 de água. Por isso é tão importante nas nossas vidas a gente beber muita água. Você sabia, Tarcísio, que nós devemos consumir somente água filtrada? Água filtrada, sempre. Tanto para beber como para cozinhar. Uhum. Porque ferver não retira o cloro da água. E o cloro danifica os nossos rins. Sim. Provoca retenção de líquido, né? Você sabe diariamente quantos copos de água a gente tem que tomar no mínimo? 2 litros, professora. Isso, ou 8 copos grandes. Sim. É o mínimo que a gente deve tomar. Afinal, a desidratação prejudica todo o nosso organismo. Verdade. Não é verdade? É verdade. Tarcísio, eu quero convidar os nossos ouvintes a estarem interagindo com a gente, participando com a gente. Claro. Como é que é o zap? 996611067. Você de casa pode fazer a sua pergunta. Tudo a respeito de produtos naturais é com ela mesma. A professora Samari, ela responde para você. Hoje a gente está destacando aqui a água, mas se você tiver aí alguma dúvida sobre produtos naturais, sobre algum tipo de chá, não é? Algum produto que você usa, que você tem dúvida em relação a ele, pode mandar para cá a sua pergunta que a gente responde dentro desse espaço aqui, né, professor? Com certeza, com muito prazer, viu, Tarcísio? Eu fico muito feliz quando você me fala que os ouvintes estão participando. Então, continuando aqui, professora, sobre a água, hein? Então, a desidratação também provoca prisão do intestino, resseca a pele e provoca desânimo. Porque a gente precisa da água até para fazer o número 2, porque senão fica com o intestino preso. Vamos fazer um teste, vamos, Tarcísio, para ver como é que tá seu corpo? Sim. Em termos de hidratação? Vamos lá, professor. A gente vai dar um beliscão nas costas da mão e vai soltar. Sim. Um beliscão nas costas da mão. Nas costas da mão e vai soltar e vai observar. Se demorar para voltar no lugar a pele, é porque tá desidratado. Se voltar rapidinho, não. Como é que tá o seu aí? Não, no meu caso aqui foi rapidinho. Rapidinho? Tá hidratado, tá hidratado. Agora, se você aí em casa fez o teste e a pele demorou a voltar no lugar, vamos tomar mais água? Vamos, porque água é vida. E o banho, né? Falar do banho também. O banho também é muito fundamental. Ele limpa a pele, ajudando o nosso corpo a eliminar toxinas e a respirar melhor. Agora, tem que lembrar que a gente passou um período muito grande de seca. Ontem choveu, né, Tarcísio? Graças a Deus. Graças Depois de a muito Deus. tempo a chuva veio. Foi uma chuva, pelo menos lá na minha região, choveu bastante lá em Contagem. E eu espero que realmente a chuva possa vir com um pouco mais de intensidade, já que há essa previsão também pro final de semana, né, professor? Então, que chova muito, porque nós estávamos começando a entrar na crise da água. É verdade. Muitas cidades mineiras já estão em crise, não é? Não é verdade? Em racionamento, a gente já falou sobre isso aqui. Não é verdade? Claro, estamos precisando. Então a gente precisa tomar banho, precisa consumir bastante água, mas fazer vassoura de água não dá, né, Tarcísio? É verdade. Varrer calçada com a mangueira não dá, né? De jeito nenhum. Temos que bolar novas soluções, temos Verdade. que pensar no outro. Exatamente. Ah, porque eu abro a torneira e sai água, mas você tem que pensar no coletivo, você tem que pensar no todo. Sempre. Né? No Oriente Médio, um copo de água no Oriente Médio equivale a litros e litros e litros e litros de gasolina. Olha só. O valor financeiro. Tão caro quanto. Tão caro quanto. No Oriente Médio, todo mundo anda com carro sujo mesmo. Lá pra lavar o carro, o que você ganha é um balde. Olha. Mais nada. Fora um balde de água, mais nada. As pessoas sabem o valor que a água tem, né? Sim, sim, sim. Nós estamos precisando resgatar esse valor, né? Claro. Olha só, Tarcísio, tomar um copo d'água em jejum, logo quando acordamos, né? Ajuda a limpar nosso organismo, dá continuidade ao processo que acontece à noite. Por quê? Porque de noite o nosso organismo, ele faz uma varredura, ele faz uma limpeza interna. Por isso é importante beber água também antes de dormir. A gente toma um copo de água. Ah, eu vou ter que acordar de noite para fazer xixi.
mas você vai estar prevenindo um ataque cardíaco, sabia, Tarcísio? Sabia, claro. Um copo de água antes de dormir, ele previne o ataque cardíaco. Isso, previne os infartos aí. Protege o nosso nobre coração. Sim. Né? E tomar um copo d'água durante as atividades físicas impede a desidratação e aumenta a energia vital. Você sabia, Tarcísio? Essa parte eu não sabia. Aumenta a energia vital. A água é vida. Somos 3/4 de água. Agora tem uma questão também, professora, a respeito de se tomar água em jejum. Queria que você falasse um pouquinho também. Sim, perfeitamente. Olha só, a água em jejum é importantíssima. A primeira refeição do dia ser um copo d'água. Porque nós passamos, o nosso organismo tem 2 movimentos. Durante o dia, ele absorve. E durante a noite, ele limpa. Então, quando a gente já levanta tomando um copo d'água em jejum, a gente dá continuação a esse processo de limpeza do organismo. Certo? Sim, ok. A água combate câncer, Tarcísio, diminui cálculos renais, é diurética, hidrata a pele, cabelos, melhora o funcionamento de todos os órgãos. Todos. A água, meus amores, jamais deve ser substituída por refrigerantes, chás e etc. Por exemplo, os Estados Unidos da América, né, eles estão passando um problema sério lá de saúde, porque a maioria da população trocou a água pelo refrigerante, porque lá refrigerante é de graça, sabia, Tarcísio? Olha só, isso eu não sabia. Você compra o sanduíche, você pode tomar refrigerante o tanto que você quiser. Agora, se você quiser tomar água comendo sanduíche, você tem que pagar a água. Então, esse modo fácil. As pessoas fizeram a substituição de uma coisa pela outra. Exatamente, né? O que não é saudável. Porque, por exemplo, o doutor Laí Ribeiro nos ensina que para cada copo de refrigerante, você tem que tomar o equivalente a uns 32 copos de água para limpar o excesso de açúcar e de conservantes. Olha só, é muita coisa. A gente não toma. E eu conheço pessoas que não tomam água, só tomam refrigerante. Pois é muito perigoso, processo de glicose vai lá em cima, a glicose da pessoa vai lá em cima e outros problemas também. A água é muito importante. Olha só, professora, tem uma ouvinte aqui, a Jaqueline, ela quer saber o seguinte, beber água em excesso pode fazer mal? Jamais. A água nunca é demais, Jaqueline. Um forte abraço, viu, meu amor? Obrigada por estar interagindo com a gente. O que pode acontecer é ficar com a barriga pesada, né, professor? Aí que tá, né? Mas não fica, Tarcísio, porque ela vai passando, vai filtrando, vai limpando os rins, vesícula, baço pâncreas e limpando o canal da urina. Ok. O que mais que nós temos aí sobre a água, professor? A água combate depressão, porque a água é sinônimo de vida. Eu vou falar isso aqui várias vezes, porque é verdade. A água é sinônimo de vida. Um dos fatores que aumenta a depressão, porque a pessoa quando está deprimida, ela não bebe nem água. Isso é verdade. E aí a depressão fica alojada. A água desaloja a depressão, incomoda. Sim. Traz vida pro organismo. Verdade. A água deve ser consumida, Tarcísio, em temperatura ambiente. Jamais gelada, você sabia? Jamais gelada. Jamais sempre gelada. Em temperatura natural, Temperatura natural. O melhor filtro que existe é o filtro de barro, gente. Não tem filtro melhor do que esse. É o melhor filtro que tem. Na minha casa é o de barro ainda. Então, na minha casa também, no nosso núcleo também, a gente usa filtro de barro. Bom demais. Né? Sabe por que a gente não deve tomar água gelada, Tarcísio? Por causa da? Que a água gelada afeta a garganta e com o passar do tempo ela fecha 4 veias do coração. Olha só. E causa ataque cardíaco. Bebidas geladas são a principal causa de ataques cardíacos. Água gelada também cria problemas no fígado, prende a gordura ao fígado. A pessoa acha que só quem bebe bebida alcoólica é que vai ter problema de fígado. Errada essa informação. Muitas coisas podem atacar o nosso fígado, inclusive tomar só refrigerante. Então, mesmo quando tá muito calor, aquele calor insuportável, o ideal é a água temperatura natural. Ambiente. Isso, temperatura ambiente, água natural. Sei. Água gelada não faz bem. Jamais. Se você observar, o nosso xixi, ele é morno. Ele não é frio. Porque dentro de nós é morno. Dentro de nós não é frio. Então a água gelada, ela entra ali, ela entra quebrando tudo.
entra arrebentando a harmonia do organismo. É o famoso choque térmico, né? É o famoso choque térmico, muito bem dito. Água gelada afeta as paredes do estômago. Água gelada afeta o estômago e o intestino grosso, causando câncer. Água gelada é veneno, gente. Tem nada a ver. Outra coisa que não faz muito bem, sentar e ficar tomando cerveja geladíssima, também não faz bem. Bebidas geladíssimas não ajudam, não fazem bem. Aqueles que são praticantes aí do vinho, né? O vinho a gente toma na temperatura ambiente, a gente não toma ele gelado. Não é isso? E vinho só faz bem pro organismo, sem querer estar aqui incentivando ninguém a beber. Já falei e volto a repetir. É 1 taça por dia, não mais. Para fazer bem, para ser terapêutico, é 1 taça de vinho por dia, tá? Para recuperação de lesões como inflamações, torções, nada melhor que banhar com água quentinha. Água também é remédio. Quando você bate, quando você torce, quando você cai, que Deus nos proteja, né? Que nada disso há de acontecer conosco. Claro. Mas quando acontece isso lá com seu Manel, melhor coisa que ele faz, banhar com água quentinha. E logo em seguida da pancada, Tarcísio? Logo em seguida da torção? O que faz? Nada melhor do que a água gelada. Água gelada, compressa de gelo, é a melhor coisa, mas é seguido. É logo depois. Passado um tempo é água quente, tá? A água, gente, é um recurso finito. Precisamos economizar e reciclar a mesma. A gente tem que ficar mais esperto, porque a gente desperdiça muita água. Porque graças a Deus, nossa pátria é abençoada, é rica em água e a conta da Copasa é barata. Mas isso não quer dizer que eu devo abusar. Quanto mais eu economizar, menos eu vou pagar. Isso é uma atitude, inclusive, humana, de humanização. Não é pensar no dinheiro, é pensar no todo, pensar no coletivo. Que se eu desperdiço aqui, falta pro seu Manel lá no interior. Porque se todo mundo aqui na capital economizar, nós podemos ceder um pouco da nossa água para nossas cidades vizinhas que estejam passando sede, que estejam passando dificuldades, certo? Nós podemos reutilizar a água da lavagem de roupas para limpar o piso ou dar descarga no banheiro. Para que jogar aquele mundo de água fora? Reaproveitar. Lá no núcleo a gente reaproveita a água da roupa. Podemos recolher a água de chuva para o mesmo fim. A água de chuva também é excelente para você lavar piso, passar pano no chão, porque a higiene é muito importante, mas sem esbanjação, né, gente? Tudo comedido. A água que embolei aqui. A água que utilizamos para cozinhar legumes e verduras é excelente para fazer o arroz. Que inclusive ela é rica, né? Porque quando você cozinha ali, vamos supor, você cozinha o brócolis, não fica aquela água verdinha? Aquela água é excelente para você fazer o arroz. Ela tá rica nas propriedades do brócolis. Beber pouca água causa infecção urinária, viu, gente? Então começa infecção na urina, começam dores, começam mal-estares e tudo isso, falta de água. Você sabia, Tarcísio, que antes da pessoa morrer de sede, ela entra em delírio? Sério? Ela fica louca primeiro. Bom, se falar sobre isso, professora, existe uma história seguinte, que a pessoa consegue ficar sem água, absolutamente sem nada de água no organismo, no máximo por 3 dias, isso é verdade? Bom, eu sei diferente um pouco. Eu sei assim, que sem alimentar, você fica até mais de 1 mês. Mas sem água, você não pode ficar 24 horas. Olha só, você 24 horas. Você começa a ter mal-estares. E para sobrevivência, no máximo
Como assim? Desculpe, não entendi a pergunta. Para que a pessoa, no caso, para que ela sobreviva, né? Ela, em 24 horas ela já começa a ter mal-estar. Para que ela sobreviva, tem uma estimativa? Eu tenho a impressão que ela deve durar uns 3 dias sem água. Então é mais ou menos não isso mais que a gente está falando, né? 3 dias é o suficiente. Ela não dura mais do que isso sem água, para que a pessoa venha a óbito. Olha só que loucura, gente. Isso. Não é? Sem nada. Tô falando nada de líquido no organismo. Agora, tem aquelas pessoas, né, que não conseguem tomar água. Ela pode substituir por um suco natural, né? Às vezes, professora. Aí que tá, meu amor. A água, ela é insubstituível. Insubstituível. A água de coco, no caso, ela é o hidratante natural mais perfeito do mundo. É a água de coco. É o soro. É o soro mais perfeito que tem, é a água de coco. Mas você não pode sobreviver tomando somente a água de coco. A água, essa composição química, 2 partículas de hidrogênio para 1 de oxigênio, ela é muito mágica. A água é necessária no nosso organismo. E eu vou ensinar uma dica aqui. Ai, professora Sam, eu não consigo tomar água. Vá fazendo força aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Enche uma garrafa de água, deixa perto de você. E toda hora você dá um biquinho, toda hora você dá um biquinho, toda hora você dá um biquinho. Você vai ver que você vai desenvolver o hábito de tomar água. Na verdade não é questão de gostar ou deixar de gostar, é questão de não ter o hábito, né, professor? É, porque muitas das vezes essa vida que a gente vive, você vai ao centro da cidade, por exemplo, você já não quer beber água antes de sair. Porque lá no centro da cidade, para você encontrar um toalete para fazer xixi, é uma guerra de foice no escuro, né? Então, e mesmo também no nosso trabalho, às vezes você não pode parar, você não pode interromper, né? Essas pessoas que trabalham como call, né? Verdade. Trabalham atendendo, elas não têm tempo. Mas é muito importante, então sempre mantenha perto de você uma garrafa de água. Embora que você não tome muito, mas tome sempre água. Hidrate seu organismo. A Bruna Lombardi foi entrevistada, Tarcísio. E aí queriam saber o segredo da beleza dela, porque ela tem 60 e tantos anos e aparenta uns 40 e poucos. É verdade. Ela contou o segredo dela. Ela toma água feito uma louca. Ela toma água indiscriminadamente, o tempo todo. Ela toma muita água. Então, também é um segredo de beleza a água. Melhora a nossa beleza, o nosso aspecto. Então fica aí o recado. Todo mundo tomando bastante água, e se você não gosta, se você não tem o hábito, faça o que a professora ensinou aqui, né? Vai dando um biquinho, um golinho de vez em quando, e aí você vai se acostumando. Daqui a pouco você tá tomando água sem nem perceber. É ou não é, professora? É isso aí, Tarcísio. E aquele negócio, né? O ouvinte que quiser saber mais detalhes, ele pode entrar em contato direto no Núcleo de Terapia Holística Fênix, né, professora? Isso, lá no 3051-1951. Fala comigo que eu te escuto e te respondo, tá? Maravilha. 3051-1951. E para aqueles que gostam mesmo da internet, vocês podem estar tirando as dúvidas de vocês em nossa página no Facebook, Núcleo de Terapia Holística Fênix. Prestigie a gente lá no Facebook. Maravilha. Professora Samarri, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço e até a próxima semana com mais informações sobre vida natural, saúde e qualidade, que é isso que a gente precisa. Eu que agradeço, Tarcísio, agradeço a atenção de todos os nossos ouvintes. Para a semana que vem vamos estar falando de leitura corporal, que é a linguagem que o nosso corpo fala através da doença, mas que ele está contando é um sentimento mal resolvido, né? Vamos falar disso semana que vem. Combinado. Leitura corporal. E agora eu quero mandar um forte abraço pro meu pai. Pai, eu te amo. Você é um cara muito especial. Um beijo. E um beijo a todos os ouvintes. Valeu. Tchau, professora. Tchau.